Oi, tudo bem? Meu nome é Adenice, esse é o canal Roupas Feitas por Mim e hoje eu vou mostrar a vocês como cortar um vestido chemise de manga longa. Esse será a primeira parte do vídeo e depois eu vou mostrar a continuação da costura com o resultado. Para isso eu comprei 1,80 m de viscose e dobrei esse tecido ali, juntando auréola com auréola, onde eu vou deixar a margem, onde eu vou colocar o abotoamento, os botões que terá na frente desse vestido. Então, eu estou deixando a margem de 6 centímetros e vou alfinetar. Depois disso, eu vou pegar uma camisa social, que tem gola e colarinho, porque ela será a minha base para cortar esse vestido. Vou iniciar cortando na parte da frente. Para isso, eu tenho que diminuir ali a parte dos ombros, porque tem um caimento dos ombros. Então, você vai ajustar e dobrar, e depois você vai marcar no tecido. Depois disso, é bom sempre alfinetar, porque esse tecido geralmente fica saindo do lugar. Depois de marcado os ombros, você vai marcar também a parte do decote da frente. Nessa parte aí é sempre bom fazer uma cópia fiel, porque essa parte do decote tem que ser bem idêntica à gola e o colarinho. Depois de você marcou, é só cortar. Para a cava das mangas, a gente vai repetir do mesmo modo. Vai posicionar ajustada ali a camisa como molde e vai marcando no tecido a parte da cava da frente. Como eu sempre deixo 2 centímetros de tecido na lateral, eu vou fazer o mesmo desse vestido. Isso eu ajusto depois na hora da prova do vestido. Como eu vou querer na parte de baixo a minha saia evasê, no corte evasê, eu vou cortar até a altura da minha cintura. Então, ali eu estou marcando a altura da minha cintura e ali eu vou marcar as laterais e do comprimento. Se eu quisesse que ficasse um vestido inteiro, um vestido reto, só era descer, lembrando da largura do seu quadril. Então, como eu vou querer fazer uma parte de baixo um pouco evasê, um corte evasê, então eu vou cortar ali nessa parte da cintura. Vai ficar assim. E depois eu vou marcar ali a parte da pence, dar um pique ali. Porque vai precisar tanto pence de busto como pence de cintura. Na parte das costas, eu já vou usar a dobra do tecido. E ali vai continuar alfinetado a parte do abotoamento. E aproveitando a parte da frente, vai ser o meu modo para cortar a parte das costas. Eu poderia também usar a camisa social que eu usei de início, mas assim também vai dar o mesmo resultado. Então, agora eu estou cortando ali o decote, né, na parte das costas. Depois de cortado, eu vou cortar os ombros, para sempre deixar na mesma largura, e descer para fazer o meu caimento de ombro. Depois disso, você vai terminar de cortar a cava e as laterais. E vai ficar assim, parte frente e parte costas. Agora, para cortar a parte de baixo da saia do vestido, vai continuar no mesmo modo que eu fiz na parte da blusa de cima. Vou dobrar os 6 centímetros para o abotoamento. Vou pegar uma saia reta. Daí eu vou me basear a parte da cintura, ali acima, e vou marcar. Depois disso, eu vou fazer um formato de um A. Já tem vídeo aqui no canal ensinando como fazer saia vazê,
É bem simples de fazer, vai estar passando aí no card. Então, depois de marcado no tecido, você vai cortar. Eu aproveitei, já que eu vou usar a largura desse tecido, esse tecido tem 1,50 de largura, então eu dobrei o tecido ao meio, marquei ao meio, para que não passasse demais na hora que eu cortasse. Então, até a marcação do meio do tecido vai ser o meu limite do meu evasê, que é um formato de 1A. Se eu quisesse um evasê mais aberto, eu teria que comprar mais tecido. Agora eu cortei a parte da frente. Agora eu vou cortar a parte das costas. Para isso eu estou usando ali para a parte das costas a dobra do tecido. E vou posicionar já no sentido contrário para assim aproveitar todo o tecido. Então é só ajustar o tecido, o corte que eu fiz da parte da frente ao tecido abaixo e cortar. Pronto, está cortada a parte de baixo da saia do vestido, parte frente e parte costas. Para as mangas, eu vou dobrar o tecido na largura que eu quero a minha manga e vou usar a mesma camisa, a manga da camisa como molde. Para isso, eu vou unir ali a dobra do tecido da manga com a dobra do tecido. Vou ajustar bem ali e esticar bem. E depois é só começar a marcação. Então, você vai marcar toda a cava da manga no tecido. Se você achar melhor, você pode alfinetar a manga no tecido. E aí, só fazer as marcações. No comprimento da manga, eu não vou deixar no comprimento da blusa que eu estou usando, porque eu prefiro deixar maior e na hora de provar eu corto, do que você fazer menor e acaba perdendo. Então, eu vou ultrapassar até a parte do punho mesmo e deixar maior. Quando eu colocar a manga, aí sim eu vou colocar o punho por último. Cortei uma manga, ela me servirá como base para cortar a outra. Então, eu vou continuar dobrando o tecido. Dessa vez, eu vou ter a preocupação de que as linhas do tecido, já que é um tecido xadrez, fiquem por iguais, para que as duas mangas fiquem alinhadas, vamos dizer assim. Depois disso, é só cortar. E vai ficar assim. A minha manga do lado direito e a manga do lado esquerdo. Para cortar a gola e o colarinho, eu precisei passar para um papel para ficar mais fiel à cópia. Então, com a mesma blusa, eu vou primeiro transferir a minha gola, desenhar a gola para o papel, aquela pontinha ali do colarinho, e vou pegar um alfinete e vou começar a perfurar bem rente onde está a união entre a gola e o colarinho. Então, ali você vai perfurando e perfurando o papel, fazendo a marcação no papel, para dar aquele formato da gola entre o colarinho. Então, com cuidado, você vai furando. Se é bom, importante você achar uma camisa um pouco mais velha para não danificar, porque se esse tecido que você está usando for muito delicado, vai acabar danificando. Então, procure uma camisa que seja um pouco mais velha para poder fazer assim, poder fazer esse molde. Depois de passado, você vai escurecer bem onde você fez os pontinhos no papel. E depois é só cortar. Então, eu estou cortando logo a parte do colarinho.
Depois que você cortar aí, você vai dobrar ao meio e ajustar as duas pontas para que as duas pontas fiquem por iguais, tanto da gola como do colarinho. Agora é só passar para o tecido. Primeiro eu vou cortar a gola, eu dobrei o tecido ali, alfinetei e vou cortando, sempre lembrando de deixar a margem de costura. E para o comprimento da minha gola eu vou deixar maior do que a gola que eu estou usando como molde, que é a gola da camisa. Então o comprimento eu só vou deixar um pouquinho maior, a altura, né? E o resto é a margem de costura. Nessa parte da gola e do colarinho, vou colocar entretela. Na parte do punho também, do tecido do punho, eu também vou colocar entretela. Para cortar o colarinho, vai repetir do mesmo modo. Você vai alfinetar o papel no tecido, o molde no tecido, e depois é só cortando, deixando a margem de costura. Se por acaso ficar incorreto as duas pontas no tecido, já que no meu caso o tecido de viscose ele fica saindo do lugar, depois que você colocar a entretela, você vai ter mais chance, assim, fica mais fácil na hora de corrigir, porque o tecido vai estar mais firme. Então aí eu prefiro corrigir na hora que eu for colocar a entretela. Para cortar o tecido para o punho, eu vou aproveitar essa sobra de tecido aí e vou dobrar ao meio. E com a mesma camisa, eu vou pegar o punho, dobrar ao meio e vou marcar no tecido, lembrando sempre da margem de costura. E vou cortar. Então, primeiro eu vou fazer cortar um. Vou conferir, também vou conferir na largura do meu punho, para ver se eu cortei no tamanho correto. E depois eu vou cortar o outro. Então, você vai usar esses dois tecidos para um punho e depois o resto que sobrou do tecido para cortar o outro. Eu ia colocar uma faixa, mas não sobrou tecido, então vai ficar sem faixa mesmo. Eu teria que comprar acho que uns 2 metros de tecido para eu conseguir fazer bem direitinho a faixa. E vai ficar assim, o punho do lado direito e o punho do lado esquerdo. Vou colocar bolso, como sempre, no meu vestido. Agora eu não sei se vou colocar um bolso externo ou um bolso embutido, mas para isso eu vou usar a medida de 30 por 20 centímetros. Vou cortar em 4 partes. Se eu for colocar um bolso externo, já tem aqui no canal como colocar bolso, faca em uma saia, que é a mesma coisa de colocar nesse vestido. E assim finalizamos a parte do corte. Ainda eu vou mostrar a parte da costura e o resultado final. Não se esqueça de acompanhar aqui no canal. Obrigado por ter assistido. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.